Olá, meus amigos e minhas amigas que estão estudando, se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora no estado de Minas Gerais. É com muito prazer que apresento a vocês este nosso curso de Lei Orgânica do município de Juiz de Fora para este concurso de 2018. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no concurso de 2013 e desde então dou aulas para concursos voltados especificamente para legislações específicas, como essas três desse concurso, né? Esta de lei orgânica, a de regimento interno e a do Estatuto dos Servidores Municipais, tá bom? Neste vídeo iniciaremos, portanto, o primeiro título da Lei Orgânica Municipal de Juiz de Fora, o título 1, que trata do município e vai dos artigos 1º a artigo 18, né? Vamos tratar sobre a organização e a administração do município Juiz de Fora. Então, vamos iniciar. Ao consultarmos o edital no site da Consulpan, ele nos direciona para um link para acessarmos a Lei Orgânica do município de Juiz de Fora. Neste link consta a Lei Orgânica até 2010. Teve as alterações e atualizações com as emendas à Lei Orgânica até 2018. Então também temos o link com o arquivo das atualizações. No edital ainda consta uma errata, mas essa errata é apenas para corrigir um nome de um dos vereadores lá no final do arquivo, não precisa se preocupar com essa errata. E também tem outro link para acessarmos os dispositivos que foram declarados inconstitucionais e também outros dispositivos que foram declarados com interpretação conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa ação direta de inconstitucionalidade, confrontando a norma da lei orgânica com a norma da Constituição Estadual, tá? Está aqui o link para acessar. O que eu fiz? Peguei a lei orgânica compilada até 2010 e fui inserindo as atualizações constantes no outro arquivo e formei um arquivo só, inclusive com os dispositivos que foram declarados inconstitucionais na ação direta de inconstitucionalidade. Está tudo num arquivo só que disponibilizo para vocês na área de materiais de apoio do nosso curso, tá? Para você que adquirir, basta acessar lá e baixar o arquivo em PDF para acessar e fazer a leitura do arquivo completo em um só documento. Vamos iniciar, portanto, como falei anteriormente, este primeiro título da Lei Orgânica que trata sobre o município dos artigos 1º a 18. Este título se subdivide em 2 capítulos. Então vamos analisar primeiramente a organização do município e depois a administração municipal. Quero fazer uma análise inicialmente de todos os artigos, do artigo 1º até o artigo 18, e ao final faremos uma compilação, um resumo em quadros estruturais e em fluxogramas para facilitar a sua compreensão do que está escrito aqui expressamente e como que a banca pode lhe cobrar na hora da prova no dia 22 de julho, tá? Vamos lá para o artigo 1º, portanto. O município Juiz de Fora, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República, a Constituição Federal de 88 e a Constituição do Estado de Minas Gerais, né? Então o município vai ter essa autonomia política para analisar e organizar o seu município por meio de sua lei orgânica. Por isso que ele afirma que mais à frente reger-se-á por esta lei orgânica, decorrência dessa autonomia que o ente federativo município possui. Depois vai ter a autonomia administrativa, a autonomia para organizar, gerenciar o seu ente federativo autonomamente, para não tendo interferência nem do Estado de Minas Gerais e nem da Federação, a União, né? Através do seu prefeito e assessores e estrutura que a própria prefeitura pode montar. Para essa autonomia administrativa e essa gestão, teremos a autonomia financeira,
possibilidade de arrecadar tributos próprios, independentemente dos repasses que a própria Constituição Federal determina que a União e os estados devem refazer a todos os municípios, e Juiz de Fora está contemplado também. Tá? Além da possibilidade também de termos convênios, não são obrigatórios, como a Constituição determina, mas há a possibilidade de convênios entre a União e os municípios, entre o Estado de Minas Gerais e os municípios, podendo inclusive fazer com Juiz de Fora. Tá? Mas terá essa autonomia financeira para gestão da coisa pública dentro do município, para os serviços que são de competência do município, veremos mais à frente, de interesse local. Esse é o termo que a prova vai usar para você em qualquer questão. Artigo 2º, são poderes do município o legislativo e o executivo, independentes e harmônicos entre si. É isso aí, gente. Se você olhar a estrutura da União, a União se subdivide em 3 poderes: legislativo, com o Congresso Nacional, executivo, com o presidente da República, e judiciário, com toda a estrutura do judiciário constante no artigo 92 da Constituição Federal, com o Supremo lá na cúpula, os tribunais superiores abaixo do Supremo, o CNJ vai fazer a função administrativa fiscalizatória de todos os órgãos do judiciário, teremos os tribunais regionais e os juízes de primeiro grau. Tá? Esses são os poderes da União. Já nos estados, nós também teremos 3 poderes: o legislativo, feito pelas assembleias legislativas, o executivo pelo governador, e o judiciário na cúpula do judiciário estadual, o Tribunal de Justiça, e os juízes estaduais, juízes de direito também chamados. Tá? Nos municípios a gente não tem judiciário, a gente tem apenas o legislativo, que é ocupado e exercida essa função pelos vereadores na Câmara Municipal, e o executivo pelo prefeito e seus secretários, né? Então faça essa distinção se a prova trouxer que são poderes do município de Juiz de Fora, o legislativo, o executivo e o judiciário, estará errado, né? Ah, professor, tem um juiz aqui em Juiz de Fora, ele não é do município? Não. Ou esse juiz que você está citando, ou ele vai ser estadual, ou ele vai ser federal, exercendo as funções do judiciário estadual aí em Juiz de Fora, ou do judiciário federal aí também em Juiz de Fora. Tanto o juiz do trabalho, o juiz eleitoral, todos eles fazem essa parte, mas não são municipais. Tá? Parágrafo 1º, são símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão definidos em lei. Aqui é uma questão possível que pode cair para você. Ao meu ver, ela é simples, mas se você não souber, se torna extremamente difícil, porque são nomes específicos. Na Constituição Federal, nós temos 4 símbolos federais estampados no artigo 13, né? Bandeira, hino, arma e selos nacionais. Tá? Já aqui para o município de Juiz de Fora nós temos também bandeira e hino, mas nós não temos arma e selo municipais. Temos o brasão do município de Juiz de Fora, que é este que está aqui acima no slide. Tá? Então, muita atenção. Símbolos do município de Juiz de Fora: bandeira, hino e brasão. Símbolos do Brasil: bandeira, hino, arma e selo nacionais. Tá? Faça essa distinção, não erre uma questão dessa. Em tese é simples, como falei, mas complica na hora da prova se não tiver feito essa distinção. Parágrafo 2º. São bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam, né? Os bens que o município adquirir, seja móvel, seja aqueles considerados na legislação civil, imóveis também. Parágrafo 3º, a sede do município de Juiz de Fora dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Então, a sede do município de Juiz de Fora é em Juiz de Fora também. Vamos para o artigo 3º. A organização do município observará os seguintes princípios e diretrizes. Pelo amor de Deus, dê um jeito de gravar isso aqui. Mais à frente eu fiz uma estruturação, mas se você não gostar do que eu fizer, apresente outra, mas tente lembrar, memorizar. Algumas coisas aqui fazem sentido, mas outras você às vezes pode esquecer, porque tem tantas outras coisas para estudar, né? Mas vá grifando isso para você gravar. Vamos lá. Primeiro, é um princípio diretriz do município de Juiz de Fora: gestão democrática,
Inciso 2, a soberania e a participação popular, já falaremos disso no artigo seguinte. 3, a transparência e o controle popular na gestão pública. 4, o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e movimentos sociais. 5, a programação e o planejamento das ações públicas. 6, o exercício pleno da autonomia municipal. 7, a articulação e a cooperação com os demais entes federados. 8, a garantia de acesso a todos, de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual, idade, condição econômica, religião, crença, pessoa com deficiência ou qualquer outra discriminação. É garantido, então, acesso a todos aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna, né? Vamos garantir isso a todos, sem distinção de qualquer gênero. Inciso 9, a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, afluem para o município, né? Aqueles que vão morar, vão se instalar no município de Juiz de Fora, um dos princípios e diretrizes desse município é a acolhida e o tratamento igual a todos estes. Inciso 10, a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do município. E inciso 11, a preservação dos valores históricos e culturais da população. Artigo 4º, vamos seguindo, mais à frente, como falei anteriormente, vamos fazer uma compilação, mas vamos analisar todos os artigos logo. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Então, o poder é do povo. Esse poder vai ser exercido ou diretamente pelo próprio povo ou por seus representantes, como vimos no início, né? Pelo executivo ou pelo legislativo. Parágrafo único. A soberania popular será exercida. Qual forma? Indiretamente, inciso 1, pelo prefeito e pelos vereadores eleitos para a Câmara Municipal, por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Sufrágio é o direito de escolher alguém para lhe representar. Esse direito é de todos aqueles que são considerados cidadãos na forma da legislação. Para você garantir esse direito de escolha, você tem o direito ao voto. O voto vai ser o exercício desse direito de sufrágio. O voto ele vai ser direto, a sua escolha vai ser diretamente naquela pessoa que você quer que lhe represente, e não, a outra situação é voto indireto. O que isso consiste? É você escolher alguém e somente esse alguém depois é que vai escolher o representante seu, tá? Nós não temos isso, é apenas voto direto. O voto é secreto. O que significa o voto secreto? E aí há uma complicação na análise atual dessa conjuntura, porque o voto é secreto até a ponto de eu mesmo não ter como ter um comprovante de quem eu votei, né? É até secreto contra mim mesmo. Mas enfim, passou a prova, direto e secreto, e valor igual para todos. Não é porque a pessoa tem uma condição maior financeira, ou altura, ou de questão de educação, né? Ou por morar em determinada cidade ou outra, vai ter um voto mais valorativo do que o meu, ou menos valorativo do que o meu, tá? O valor é igual para todos. Uma pessoa, um voto, tá? Inciso 2, diretamente. Então, a soberania popular vai ser exercida indiretamente ou diretamente. Diretamente em qual forma? Nos termos da lei, em especial mediante a linha A, iniciativa popular no processo legislativo. Veremos essa situação da iniciativa popular no momento oportuno mais à frente, mas já lhe adianto que é de 5% do eleitorado. 5% dos eleitores do município de Juiz de Fora vão ter de assinar um texto que eles querem fazer como transformar em lei, e depois vão apresentar isso na Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. E somente após a análise da Câmara, passa-se para o prefeito faz a sanção ou veto e depois vai para a publicação. Tá? A iniciativa é apenas para provocar o legislativo a deliberar sobre determinada matéria. Não assegura necessariamente que a lei vai ser aprovada, tá? Só porque foi de iniciativa popular. Outra situação de diretamente se exercer a soberania popular é por meio de plebiscito. 3. Referendo. Letra D. Participação em decisão da administração pública. Letra E. Ação fiscalizadora sobre a administração pública. O plebiscito
é uma consulta popular, da mesma forma que o referendo. Os dois são consulta à população. O que a população acha de determinada ação. O que diferencia um e do outro é o momento dessa consulta. O plebiscito, a consulta à população é feita antes da realização do ato. Já o referendo, a consulta à população é feita depois da realização de um determinado ato. Tá? Letra D, a participação em decisão da administração pública. Em alguns órgãos é garantido a participação do cidadão para defesa, de uma forma paritária entre governo e cidadão, adequar e tratar sobre o serviço público que está sendo executado ou se almeja a execução. E letra E, ação fiscalizadora, nós devemos fazer sempre essa função de fiscalizar o que é público, porque o que é público é de todos nós e precisamos sim fazer essa análise. Ainda neste capítulo 1, nós temos essa seção 2 que fala da competência do município, é apenas nesse artigo 5º. Ele vai dispor que o município exerce em seu território competência privativa e comum ou suplementar a ele atribuída pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Minas Gerais. A Constituição Federal, ela elenca, a partir do seu artigo 18, algumas competências para a União deliberar apenas, outras competências para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, em conjunto, tratarem de forma comum sobre várias matérias, no artigo 23, por exemplo. Em outros pontos, de forma concorrente, a União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre o assunto, no artigo 24, e mais à frente, no artigo 30, a Constituição Federal determinou que aos municípios compete, principalmente, quero que você grave, se der, anote aí, que ao município compete legislar sobre assunto de interesse local. Isso normalmente vem em muitas provas. E também suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Né? São essas duas principais funções que a Constituição Federal dá aos municípios. Né? Traz várias outras nesse artigo 30, mas essas duas são as mais cobradas em prova. Tá? A lei orgânica não esmiuçou muito a competência do município e passou já para o próximo capítulo, que trata da administração municipal. O artigo 6º, a administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa do Poder Executivo e de entidades dotadas de personalidade jurídica próprias criadas por lei, né? São as entidades da administração indireta. Seção 1, vamos tratar da transição administrativa. Quando troca o governo, como é que vai ser o procedimento? Artigo 7º. Até 30 dias após as eleições municipais, o prefeito deverá preparar para a entrega ao seu sucessor relatório da situação da administração municipal, contendo, entre outras, informações atualizadas sobre. Olha que situação. Em 2016, nós tivemos as eleições no início de outubro. As eleições aconteceram e tivemos os resultados. Até 30 dias após os resultados das eleições, o prefeito que estava na governança do município naquele período vai passar para quem foi eleito, se não foi ele mesmo, né? Mas se foi para outra pessoa, ele tem 30 dias para apresentar um relatório circunstanciado de várias informações. Vamos ver quais são essas informações para que o próximo prefeito que vai chegar tenha em mãos o que precisa fazer. Inciso 1, vai ter que constar nesse relatório a informação sobre as dívidas do município. Vai ser escalonado por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza. Também deve constar nesse relatório as medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso. 3. Outra situação que tem que constar, outra informação: prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado. Todo convênio que tiver com a União e com o Estado deve constar a prestação de contas que foi feita neste relatório. Inciso 4. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Inciso 5.
estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar com os prazos respectivos. Inciso 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de determinação constitucional ou de convênios. O que ainda tem para receber, né, e que já está programado para recebimento. Inciso 7. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los, né? O prefeito é uma das pessoas que pode iniciar o processo legislativo na Câmara Municipal e aí encaminha o projeto para os vereadores. Quando estiver lá, neste caso aqui de mudança da administração, né, na transição administrativa, o prefeito atual vai passar para o seu sucessor os projetos de lei que ele fez e que estão em trâmite lá na Câmara. Esse novo prefeito, segundo consta aqui neste inciso, pode analisar se vai continuar com o projeto lá, se vai fazer de alguma forma a política para que os vereadores analisem logo o projeto ou mesmo retirá-los. Aqui neste ponto de retirar, gente, eu faço um adendo, uma observação de que o prefeito ele não tem poder para retirar por punho próprio, por uma assinatura apenas, um projeto de lei que está na Câmara. Se ele mandou o projeto de lei ou alguém, o seu antecessor mandou, esse projeto vai ser analisado pela Câmara. O que ele pode fazer para retirar? Pode pedir para os vereadores não aprovar o texto que foi enviado pelo anterior, tá? Mas de iniciativa própria, ele sozinho retirar o projeto, isso não pode, isso fere a separação dos poderes. O prefeito ele tem algumas iniciativas para tratar de determinadas matérias que só ele pode iniciar um projeto de lei. Uma vez ele iniciando, aí agora a matéria passou para os vereadores e os vereadores podem analisar à vontade, tá? Só essa observação que faço aqui nesse ponto de retirada de proposição que já está no Legislativo. Inciso 8. Situação dos servidores da administração municipal, discriminando valores, quantidade e órgãos de lotação e exercício, né? Para dizer quantos funcionários tem, onde é que está cada um lotado e o que eles estão fazendo dentro da prefeitura. Parágrafo único. A atividade prevista neste artigo deverá ser executada sem comprometer o desenvolvimento normal das demais ações administrativas e não eliminará a obrigação de prestar ao sucessor, se solicitado, qualquer outra informação. Essas informações têm de constar, mas pode constar outras, né? O que consta aqui, portanto, nesse artigo 7º é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo ou rol exaustivo, tá? Às vezes as provas apresentam essas disposições. Segunda seção do capítulo 2, vamos para o patrimônio público. Artigo 8º. A aquisição de bens imóveis pelo poder público municipal, por compra ou permuta, dependerá sempre, quando eu olho uma palavra sempre, eu gosto de grifar, gente, porque a prova também gosta de cobrar e aí eu preciso saber quando o sempre existe e quando o sempre não existe. Então, sempre vai precisar de prévia avaliação e autorização legislativa, ou seja, uma lei para adquirir determinado bem imóvel. Né? Um terreno, por exemplo, é um bem imóvel. Um prédio é um bem imóvel. Então, para adquirir um bem imóvel, preciso todas as vezes prévia avaliação, analisar a avaliação desses valores que estão sendo levantados para esse bem e a autorização pelos vereadores de que pode adquirir aquele imóvel. Tá? Artigo 9º. Esse artigo 9º foi o último alterado agora em março de 2018. Tá? Vamos fazer a leitura e ao final comento. A alienação dos bens públicos municipais, bem como de suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será precedida de prévia avaliação feita por perito habilitado de órgão competente do município e obedecerá às normas gerais de licitações e contratos da administração pública. Como eu falei,
essa emenda número 7 de 2018, ela é de 21 de março de 2018, mas foi publicada apenas dia 22 de março de 2018. O que isso? E o que ela alterou? Ela alterou apenas isto que está em itálico, né? Bem no início do artigo tem bem como de suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, tá? A redação anterior não tinha isso que está em itálico, a redação atual com a emenda de número 7 de 2018 tem. No edital, a publicação do edital foi feita dia 21 de março de 2018 exatamente. No item 33 dispõe: legislações com entrada em vigor com publicação após a data da publicação do edital não vão ser cobradas. Tá? Então, muita atenção. A publicação dessa medida, dessa emenda à lei orgânica foi feita após a publicação do edital, portanto, não pode ser cobrada. Mas vejam que a única alteração que teve foi esse bem como de suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. O resto você precisa saber. Para se alienar um bem público municipal, seja ele imóvel ou móvel, precisa de prévia avaliação por um perito habilitado de órgão competente no município e vai obedecer às normas gerais de licitação e contratos. Então você precisa saber isso, mesmo com alteração ou não, há essa obrigação. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à justificativa, à avaliação e à autorização legislativa prévia, mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Olha que interessante. Para adquirir bens imóveis, no artigo 8º, eu preciso também de prévia avaliação e autorização por lei, né? Só que para adquirir, a lei orgânica não exigiu um mínimo de vereadores aprovando essa lei, né? Basta a maioria simples. Já o parágrafo 1º do artigo 9º dispõe que para alienar um bem imóvel, o que é alienar, Anderson? É vender, se desfazer daquele bem. Ele vai alienar o bem imóvel, então, para adquirir, basta uma lei, não precisa um quórum mínimo de vereadores. Para vender o imóvel, para alienar o imóvel, eu preciso de uma lei. Só que essa lei tem de ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quantos vereadores tem em Juiz de Fora? 19, não é? 19 vereadores. 2/3 de 19 dá quanto? 19 vezes 2 dá 38. 38 dividido por 3 vai dar 12, alguma coisa. 12, alguma coisa tem que arredondar para cima. Eu preciso então de 13 votos para poder aprovar essa alienação de bens imóveis. 13 votos dos 19 vereadores, né? Entendido esse ponto, né? Para adquirir não precisa um número mínimo, apenas uma aprovação por maioria simples. Para vender, para alienar, eu preciso de 13 dos 19 aprovando, né? 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O município, preferencialmente à venda ou doação de bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência, dispensada a concorrência nas hipóteses previstas nas normas gerais de licitações e contratos da administração pública e nos casos de destinação a entidades assistenciais ou de relevante interesse público devidamente justificado. Então, antes de vender ou doar algum bem imóvel do município, ele vai passar o direito de utilizar aquele bem imóvel por meio de lei e concorrência, né, em licitação, para alguém. Ele vai continuar com a propriedade, mas vai passar o direito real de uso para usufruir daquele bem a outra pessoa. E aí quem vai ser essa pessoa? Numa concorrência vai ficar determinada. Não vai ter essa concorrência, vai ser dispensada, portanto, esta concorrência nas hipóteses das normas gerais de licitação e contratos de administração, ou também pode dispensar a concorrência quando destinar esse imóvel a entidades assistenciais ou de relevante interesse público devidamente justificado. Entendido? Então, antes de vender ou de doar o bem, para tirar
a propriedade do município, para ele não ser dono mais daquele bem, o município pode fazer e deve outorgar esse direito de utilizar aquele bem imóvel a outra pessoa. Por qual forma? Por meio de lei e por licitação, certo? Ponto final, encerrou esse parágrafo. Segundo, vamos para o artigo 10. Os projetos de lei sobre alienação de imóveis do município, bem como os referentes a empréstimos dos mesmos, são de iniciativa do prefeito. Mais do que justo, né? Já pensou um vereador querer iniciar um projeto de lei sem nem perguntar para o prefeito, e esse projeto de lei dispor sobre alienar um bem imóvel que é do município e que o prefeito é que está fazendo a gestão do município? Não tem como isso, né? Não tem como haver essa ingerência do vereador na gestão do prefeito. Por que ele está vendendo aquele bem, alienando? Aquele bem era útil para o prefeito. Então, tem de partir necessariamente do prefeito essa ideia, esse projeto de lei para alienar bens imóveis. Artigo 11. A lei estabelecerá princípios e normas para conservação e tombamento de bens de natureza material e imaterial que constituem patrimônio histórico e cultural do município. Parágrafo 1º. O poder público municipal, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural e histórico em seu território administrativo, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, declaração de interesse cultural, decretação de áreas de proteção ambiental, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação, né? Acautelamento é cuidado daquele bem, daquele terreno, daquela área que está sendo protegida. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 3º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma de lei. Seção 3, agora vamos falar dos servidores, ainda neste capítulo 2. Artigo 12. Ficam submetidos ao estatuto instituído pela Lei 8.710, né? Temos um curso em separado só sobre esse estatuto, com suas alterações, bem como as demais leis aplicáveis. Os servidores dos poderes do município, de suas autarquias e fundações públicas. Esse dispositivo da lei orgânica, ele repete em sua essência o que o artigo 1º desse estatuto determina. Ele vai se aplicar, o estatuto dos servidores, àqueles servidores que prestam serviço para a prefeitura ou para a Câmara e também para as autarquias municipais e fundações públicas municipais. Não vai se aplicar aos empregados públicos que prestam serviço para as empresas públicas municipais e nem para as sociedades de economia mista municipais. Tratamos, né, melhor sobre esse tema no curso, e é um vídeo gratuito, você pode assistir à vontade, sobre esse estatuto dos servidores municipais de Juiz de Fora. Pode acessar à vontade, está aberto para qualquer um assistir, tá bom? Artigo 12A. Fica proibida a nomeação ou designação para cargos de livre provimento e exoneração de direção e chefia na administração direta, autárquica e fundacional e também do Poder Legislativo de quem seja inelegível em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Isso foi acrescentado em 2011. Ou seja, quem é considerado inelegível não pode ser eleito para nenhum cargo político na forma da legislação eleitoral, não vai poder ocupar nenhum cargo em comissão e nem cargo, função de confiança. Professor, pode fazer concurso público? Pode, né? Se você passar no concurso, você pode acessar esse cargo sim, certo? Agora, se você não quer fazer o concurso e quer acessar qualquer cargo comissionado ou função de confiança na prefeitura ou no legislativo e ainda qualquer autarquia ou fundação, não pode se você for inelegível, tá? Somente por concurso, aí nesse caso. Artigo 13 foi um dos dispositivos que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, o número dela consta aí, tá?
Portanto, não faremos essa análise. Se é inconstitucional, se está declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, vamos passar para o artigo 14. Os órgãos da administração pública direta e indireta e o Poder Legislativo publicarão, obrigatoriamente, no órgão competente de divulgação oficial, até o dia 30 de abril de cada ano, seu quadro de cargos e funções preenchidos e vagos referentes ao exercício anterior. Ou seja, todos os anos, até o dia 30 de abril, tende a haver a publicação de quantos funcionários trabalham na Prefeitura e na Câmara, quantas vagas existem, quantos estão preenchidos, tá? Quais são as funções deles, tudo tem que estar nesta divulgação anual até o dia 30 de abril de cada ano. Artigo 15. O servidor público legalmente responsável por pessoa deficiente em tratamento especializado deverá ter sua jornada de trabalho reduzida conforme dispuser a lei. Veremos esse direito do servidor público no Estatuto do Servidor Público, Lei 8.710 de 95, certo? Seção 4 das obras e serviços municipais, para encerrarmos esta análise inicial da lei orgânica. Artigo 16. Cabe ao município, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, com observância ao que preceituam as regras gerais de licitação, o que vai acontecer? O município vai promover e executar as obras e serviços de interesse local que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pela iniciativa privada. Então, é o município que vai prestar o serviço público, seja ele diretamente, seja por meio de regime de concessão e permissão pública. Parágrafo 1º. Não poderão executar obras ou prestar serviços de interesse local a órgãos e entidades da administração pública as empresas terceirizadas cujos diretores e sócios, não precisa ser só os diretores, os sócios também, forem declarados inelegíveis por força da decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a pelo menos uma das seguintes situações, né? Também, então, não só ocupar cargo comissionado ou função de confiança, mas contratar com a administração pública municipal não pode quem for inelegível. E aqui no caso de contratação com empresas, ainda tem a situação dos diretores e sócios serem inelegíveis por esses motivos, por estas situações. 3 situações que temos aqui. Inciso 1, representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso de poder econômico ou público, ou seja, teve o abuso de poder econômico ou público caracterizado numa ação eleitoral. Inciso 2, condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou patrimônio público, né? O Código Penal brasileiro apresenta vários crimes a partir do artigo 121. Dentre eles, nós temos vários tipos, classificados em vários grupos, com crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, crimes contra... Aí temos aqui economia popular, fé pública, administração pública, como é a corrupção, tá? O peculato. Temos também contra o patrimônio público. Se um desses diretores ou sócios forem condenados por algum dos crimes que estiverem tipificados no Código Penal, sendo considerados inelegíveis por esse motivo, não vai poder haver a contratação da empresa deles junto com a administração pública de juiz de fora. E também no inciso 3 temos que as empresas que não atenderem ao disposto na Lei Federal 12.440 de 2011, no que se refere à comprovação de regularidade junto à Justiça do Trabalho por certidão negativa de débitos trabalhistas, né? Essa lei federal alterou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para inserir justamente isso, para contratar com o serviço público, a empresa precisa ter uma certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho, senão não pode contratar com o serviço público, tá bom? Ainda no artigo 16 temos o parágrafo 2º. Ficam as empresas a que se refere o parágrafo 1º obrigadas a apresentar ao órgão contratante da administração pública, antes de efetivada a contratação, declaração de que os seus diretores e sócios não incorrem nas proibições ali descritas, tá? Então, além de não fazer, eles têm que apresentar uma declaração,
Não fazem parte, não são inelegíveis os diretores e os sócios da empresa tal. Tá? Tem que vir uma declaração emitida pela própria empresa, para dar ciência, né, para que ela ratifique e confirme que não tem nenhum dos seus diretores e nem sócios enquadrados nesse parágrafo 1º do artigo 16. Seguindo, artigo 17, as tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração e equidade. Artigo 18, a tarifa cobrada pelo órgão executor dos serviços de saneamento básico do município para as residências unifamiliares cujo consumo mensal de água tratada não for superior a 10 metros cúbicos por residência, não poderá ultrapassar 60% do valor cobrado pela tarifa de fornecimento de água mensalmente. Então, se essa família dessa residência paga R$100 de água, né, fornecimento de água mensal, essa tarifa pelos serviços de saneamento básico do município vai ser de, no máximo, R$60, né, 60% dos 60, aí a conta final dessa família vai ser de R$160. Parágrafo 1º, a tarifa de esgoto cobrada pelo órgão executor dos serviços de saneamento básico do município para as residências unifamiliares cujo consumo mensal de água tratada for superior agora, né, a 10 metros cúbicos até 20 metros cúbicos por residência, não poderá ultrapassar agora 80% do valor cobrado pela tarifa de fornecimento de água mensal. Então, até 10 metros cúbicos, 60%. De 10 a 20, 80%. Tá? Parágrafo 2º. A tarifa de esgoto cobrada pelo órgão executor dos serviços de saneamento básico do município para as residências unifamiliares cujo consumo mensal de água tratada for superior a 20 metros cúbicos por residência, não poderá ultrapassar 100% do valor cobrado pela tarifa de fornecimento de água mensalmente. Então, de novo, se for até 10 metros cúbicos, 60%. De 10 a 20, 80%. E mais de 20 metros cúbicos, 100% pode cobrar. Então, no exemplo que demos, a conta de R$100 por fornecimento de água mensal, vai vir a tarifa do esgoto de mais R$100, né? Vai pagar no final R$200 por essa conta d'água. Parágrafo 3º. As demais categorias de unidades residenciais poderão beneficiar-se da redução estabelecida no caput e parágrafo 1º, né, redução para 60 ou para 80 deste artigo, quando promoverem o tratamento primário de seu afluente, conforme projeto aprovado pelo órgão executor dos benefícios de saneamento básico no município. Né? As famílias não se enquadram, tem mais do que ser residência unifamiliar, tem o tratamento da água acima de 20 metros cúbicos, mas poderão se beneficiar se comprovarem, promoverem o tratamento primário do seu afluente com o projeto aprovado pelo órgão executor do município. Tá? E para finalizar, parágrafo 4º, as categorias residenciais terão a tarifa de esgoto cobrada proporcionalmente ao grau de poluição ou contaminação de seu afluente, segundo regulamentação do órgão executor do serviço. Tá? Nesse artigo 18, gente, a meu ver, para você memorizar esses percentuais, 60, 80 e 100, e essas variações, até 10 metros cúbicos é 60%, de 10 metros cúbicos até 20 metros cúbicos, 80%, acima de 20 metros cúbicos, 100%. Tente gravar isso aí. Se a prova cobrar algo nesse sentido, a gente vai acertar com certeza. Tá? Pronto, chegamos na parte que a gente vai fazer o resumo do que vimos até agora. Do primeiro capítulo, vamos estruturar em 4 pontos: organização do município, poderes do município, princípios e diretrizes e as observações finais. Quanto à organização do município, o artigo 1º apresenta 3 informações básicas para a gente. A primeira, a autonomia político-administrativa financeira do município. Né? Segundo, que o município vai se organizar pela sua lei orgânica e por leis municipais que adotar. Lembrando, gente, que essa lei orgânica, no município de Juiz de Fora, em qualquer outro município, a sua lei orgânica, ela é a norma suprema do município. Todas as demais leis municipais têm que guardar obediência
a essa lei orgânica, né? Porque a lei orgânica ela vai guardar obediência apenas à Constituição Federal e à Constituição Estadual, conforme seus princípios esculpidos nos seus textos, tá? Via de regra, a lei orgânica do município de Juiz de Fora ela não vai guardar obediência a uma lei federal ou uma lei estadual, porque a própria Constituição já separou quais são as competências da União, quais são as competências dos municípios e o que sobrou vira competência residual para os estados. Então não vai ter afronta de uma lei orgânica para com uma lei federal, por exemplo, ou lei estadual. A lei orgânica vai guardar obediência apenas à Constituição Federal e à Constituição do Estado de Minas Gerais. Quanto aos poderes do município, vamos destacar que o município tem apenas dois poderes, o executivo e o legislativo. O executivo é exercido pelo prefeito e o legislativo pelos vereadores da Câmara Municipal. Quantos vereadores são? Lembram aí? 19, certo? Esse poder a gente viu que emana do povo, todo poder emana do povo. O artigo 4º apresentou que vai haver um exercício direto desse poder por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação da sociedade em decisão da administração pública e também ação fiscalizadora dos serviços que a administração pública realizar. Pode ser feito também o exercício desse poder do povo por meio indireto, por meio de seus representantes eleitos. Vimos agora há pouco, né, os prefeitos e os seus vereadores. No caso de Juiz de Fora, o prefeito de Juiz de Fora e os seus 19 vereadores na Câmara Municipal. Esses representantes são eleitos por meio de um sufrágio universal, o voto é direto neles, o voto é secreto e esse voto tem que ter o valor igual para todos. Princípios e diretrizes da organização popular. O município, ele se organiza com esses princípios e diretrizes, vamos ter que memorizar todos. Gestão democrática, depois soberania e participação popular, 3, transparência e controle popular na gestão pública, 4, respeito à autonomia e à independência das ações das associações e movimentos sociais, 5, programação e planejamento das ações públicas, 6, exercício pleno da autonomia municipal, 7, articulação e cooperação com os demais entes federados, 8, garantia de acesso a todos aos bens, serviços e condições da vida indispensáveis a uma existência digna, né? Sem qualquer discriminação, conforme vimos. 9, acolhida e tratamento igual a todos os que afluem para o município, né? O município de Juiz de Fora é muito receptivo, inclusive na legislação, né? 10, defesa e preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do município. 11, preservação dos valores históricos e culturais da população. O último ponto ainda nesse primeiro capítulo são essas 3 observações. A sede do município é o local que dá o nome da cidade, né, de Juiz de Fora, portanto, a sede será também Juiz de Fora, tem a categoria de cidade. Os símbolos do município Juiz de Fora são a bandeira, o hino e o brasão, atentar para a diferença dos símbolos da República Federativa do Brasil, né, o nosso país. E também a competência do município é aquela estabelecida na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Vejam o artigo 5º da Lei Orgânica. Passando para o capítulo 2, vamos ter aqui 5 pontos importantes a destacar. O primeiro é a Constituição da Administração. Segundo, a transição administrativa. Terceiro, patrimônio público. O quarto, sobre os servidores públicos. E o último, veremos sobre as obras e serviços municipais. O que dá para esquematizar? A Constituição da Administração Pública Municipal, ela se estrutura em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta tem os órgãos do Poder Executivo, vimos isso no artigo 6º. Paralelamente a esses órgãos, nós temos a descentralização do serviço público para a administração pública indireta, por meio das entidades criadas por lei, né? Possuem personalidade jurídica própria, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Segundo ponto nesse capítulo 2 é sobre a transição administrativa, como que vai ser a passagem de uma prefeitura para outra, né? O prefeito e o próximo prefeito, seu sucessor. Teremos as eleições municipais e
30 dias, até 30 dias depois dessas eleições, o prefeito atual vai passar um relatório com várias informações para o prefeito sucessor. Que informações precisam constar nesse relatório de transição? Primeiramente, as dívidas que o município possui. Também precisa ter as medidas necessárias para regularizar as contas perante o Tribunal de Contas, as prestações de contas de convênios com a União e o Estado, a situação dos contratos com concessionárias e permissionárias do serviço público, o estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, né? Temos os contratos com as concessionárias e permissionárias e temos os contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados. Também as situações das transferências a serem recebidas da União e do Estado, os projetos de lei que são de iniciativa do Poder Executivo e que estão lá na Câmara Municipal e a situação dos servidores da administração municipal, como e onde estão lotados cada um destes servidores. A parte do patrimônio público tem essas três grandes estruturações. Primeiro é a aquisição de bens imóveis. A aquisição de bens imóveis, a lei orgânica se preocupou em determinar, seja por compra, seja por permuta, que é a troca, né? Você fica com um bem imóvel aqui que eu fico com o outro. Esse que é meu eu te dou e o que é teu tu me dá. A gente vai permutar, vai trocar. Seja por compra, seja por permuta, tem que ter uma prévia avaliação desse imóvel para posteriormente passar para a autorização legislativa. A Câmara Municipal vai ter de aprovar essa aquisição desse bem imóvel. Já para se desfazer de um bem, essa alienação, se o bem for móvel, precisa de prévia avaliação por perito habilitado e ainda obedecer às normas gerais de licitações de contratos para essa forma de alienação. Se for alienação de bens imóveis, aí vai precisar de uma justificação prévia e feita uma avaliação prévia, né? Além disso, há um critério mais rigoroso. A autorização legislativa vai precisar de aprovação de um quórum mais qualificado dos vereadores. Não só da maioria simples, como era para adquirir um imóvel, mas sim de 2/3 de 13 dos 19 parlamentares precisam dizer sim para que haja essa alienação dos bens imóveis, né? Lembrando que essa autorização legislativa, o projeto de lei precisa ser de iniciativa privativa do prefeito, sob pena de contrariedade à lei orgânica. Outro tema é sobre os servidores públicos, o que o artigo 12, a partir dele, temos de informação. Os servidores públicos de Juiz de Fora se regerão por meio de um estatuto, que é a Lei Municipal 8.710 de 95, temos um curso em separado só para essa legislação, né? Essa lei vai se aplicar aos servidores tanto dos dois poderes, executivo e legislativo, e também às suas autarquias e fundações públicas municipais. Quem for inelegível não pode ocupar cargo comissionado ou função de confiança, tá? Dentro dos quadros de servidores, haverá a necessidade de haver uma publicação desse quadro até todos os dias 30 de abril de cada ano, né? Quais são os cargos que estão preenchidos e os que estão vagos. Então, todo ano, até dia 30 de abril, tem de haver a publicação desse quadro de servidores. O servidor que for responsável por deficiente teve um direito garantido na própria lei orgânica, não está exclusivamente só no estatuto. A própria lei orgânica garantiu que vai haver uma redução da jornada de trabalho dessa pessoa que é responsável por uma pessoa que é deficiente. Então, o servidor que tem a responsabilidade de cuidar de um cidadão, de uma pessoa que é deficiente, vai ter a carga horária do seu serviço reduzida. Para finalizar, vamos falar das obras e serviços municipais de uma forma reduzida, com esse fluxograma. A realização de serviços públicos deve ser feita diretamente pelo município ou mediante concessão ou permissão de serviço público. Quando for a concessão ou permissão de serviço público, tem uma vedação para essas empresas que vão prestar esse serviço de forma como concessionárias ou permissionárias do serviço público. Essa vedação é de que os diretores e sócios não poderão ser
inelegíveis na forma da legislação eleitoral, seja por abuso de poder econômico ou público, ou porque cometeram algum crime contra a economia popular, fé pública, administração pública ou patrimônio público, ou porque não tem certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho, né? Há algum débito trabalhista que não pagaram, então não podem ser concessionárias nem permissionárias do serviço público em Juiz de Fora. Bom, vamos passar para as questões, duas questões que encontrei de concursos anteriores sobre essa matéria que tratamos no título 1 e outras que elaborei também dos demais temas. Vamos lá. Questão 1. Concurso de 2014 para a própria Câmara de Juiz de Fora, realizado pela banca Fundep. Cargo de advogado. O prefeito de Juiz de Fora resolve colocar à venda um determinado bem imóvel do município e consulta um assessor sobre seu intento, sobre a sua intenção. Em resposta, o assessor lhe informa que no caso, e segundo o que determina a lei orgânica, o município deve usar preferencialmente a venda do bem, a permuta por outro imóvel, a doação em pagamento ou a concessão de direito real de uso. Lembro que destaquei que antes do município se desfazer da propriedade do bem, ele precisa continuar com a propriedade do bem e passar esse direito real de uso para outra pessoa, que outra pessoa possa usufruir do bem, mas não vai ter a propriedade ainda, né? Precisa ter a autorização legislativa e a concorrência, essa é a regra. Precisa que a Câmara autorize isso e que haja a concorrência por meio das regras de licitação e contratos com a administração pública, né? Vejam o parágrafo 2º do artigo 9º, vimos isso anteriormente. Então, a letra a ser marcada nessa questão 1, letra D de dado. Questão 2, também do concurso da Fundep, para o cargo agora de motorista, concurso passado. Segundo a lei orgânica do município de Juiz de Fora, o prefeito exerce a soberania popular indiretamente. Isso ocorre porque, letra A, ele é auxiliado pelos secretários municipais. B, ele é representante do povo, o verdadeiro detentor da soberania popular. C, ele depende dos vereadores para tomar as decisões do governo mais importantes. D, suas decisões são executadas na prática por servidores públicos do município. Errado, né? A gente viu que a soberania popular ela é exercida diretamente pelo povo ou indiretamente por seus representantes. Quem são os representantes do povo? O prefeito e os secretários, no caso do município, né? Então, a alternativa que apresenta algo nesse sentido é a letra B. Ele é representante do povo, verdadeiro detentor da soberania popular. Então, não é porque ele é auxiliado por secretários que ele vai exercer o poder executivo indiretamente, né? O exercício da soberania popular indiretamente. Letra C, também depende dos vereadores para tomar decisões de governo mais importantes. Realmente, às vezes muitas situações precisam passar por lei, e aí precisa passar pelos vereadores. Mas não é por isso que vai ser a soberania popular indiretamente. Letra D, suas decisões são executadas na prática por servidores públicos. Também não é por isso, né? Vimos isso na aula, então a letra a ser marcada mesmo nessa questão 2 é a letra B de bola. Questão 3, aqui foi as que realizei agora. Acerca da organização do município constante da lei orgânica de Juiz de Fora, marca a assertiva correta. Letra A, são poderes do município, o legislativo, o executivo e o judiciário independentes e harmônicos entre si? Judiciário não tem em nenhum município do nosso país, não tem judiciário municipal, né? Só temos judiciário estadual e federal. Então, errada a letra A. Letra B são símbolos do município. A bandeira, o hino, o brasão e o selo municipal definidos em lei não tem selo como símbolo do município de Juiz de Fora. Apenas bandeira, hino e brasão. Letra C, o município exerce em seu território competência privativa e comum ou suplementar a ele atribuída pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Minas Gerais. Perfeito, é a mesma redação do artigo 5º da lei orgânica, né? Percebam que as questões que farei, não só neste vídeo, mas nos outros, é igual a banca cobra. Ela cobra a literalidade, como vem escrito na norma,
tá? Por isso que a gente vai fazer esse copia e cola, ajustando alguma coisa para deixar errado e saber se você percebeu ou não, tá? Então a letra C, portanto, está correta. Vamos ver o erro da letra D. O município de Juiz de Fora, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios apenas da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Constituição Federal. Cadê? Né? Também da Constituição Federal. Então, confirma que a letra C é a letra C marcada nessa questão 3, portanto. Questão 4. Analise os itens abaixo. 1. A soberania e a participação popular. 2. Programação e o planejamento das ações públicas. 3. Defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do município. 4. Exercício pleno da autonomia municipal. São princípios e diretrizes da organização do município na forma da Lei Orgânica de Juiz de Fora, o que se afirma em todas, né? Todos os quatro itens estão corretos. São princípios e diretrizes do município de Juiz de Fora. Então, a letra a ser marcada nessa questão 4 é a letra D de dado. Todos os itens estão corretos. Vamos para a nossa última questão. Questão 5. A respeito das disposições sobre o patrimônio público, dos servidores públicos e das obras e serviços públicos, constante da Lei Orgânica de Juiz de Fora, marque a alternativa correta. Letra A. A aquisição de bens e imóveis pelo poder municipal por compra ou permuta dependerá sempre de prévia avaliação e autorização administrativa. Não é administrativa, né, gente? É legislativa, é por meio de lei, tá? B. Ficam submetidos ao estatuto instituído pela Lei 8.710 de 95, com suas alterações, bem como as demais leis aplicáveis, os servidores dos poderes do município, de suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Negativo. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm seus servidores, que são chamados de empregados, regidos pela CLT e não por este estatuto. Letra C. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração e equidade. Correto, né? Tá certo? Foi o que vimos anteriormente. Letra D. A tarifa de esgoto cobrada pelo órgão executor dos serviços de saneamento básico no município para as residências unifamiliares, cujo consumo mensal de água tratada for superior a 10 metros cúbicos até 20 metros cúbicos por residência, não poderá ultrapassar 60% do valor cobrado pela tarifa de fornecimento de água mensal. Errado, né? Falei para você memorizar isso. Até 10 metros cúbicos, 60%. De 10 metros cúbicos a 20 metros cúbicos, 80%. Mais de 20 metros cúbicos, portanto, 100%. Então, a letra a ser marcada nessa questão 5, letra C de casa. Assim encerramos esse nosso primeiro vídeo sobre a Lei Orgânica de Juiz de Fora. Se você quiser adquirir o nosso curso, acesse o site lexconcursos.elore.com.br e insira esse cupom de desconto de 10% de desconto que vai aparecer aqui ao lado. Acessem os nossos redes sociais, inscrevam-se no nosso canal ou mande mensagem pelo WhatsApp para qualquer questionamento a respeito deste concurso, que na medida do possível responderei o mais rápido para que seja sanada a sua dúvida, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.